A degradação dos aminoácidos. Noutro conjunto de vídeos, vimos a síntese e a degradação dos diferentes aminoácidos em conjunto. Já fiz um outro em que falo simultaneamente do metabolismo de todos os aminoácidos. Mais recentemente, um só com a síntese e agora só abordando a degradação dos aminoácidos, ou se quiserem, dos chamados alfa-aminoácidos, que são os compostos que são incorporados e que formam as proteínas. São vários, eles podem ser representados por um símbolo com 3 letras ou apenas com uma letra. Como já referi, eles podem ser divididos em essenciais e não essenciais. Em alguns casos ainda se consideram os condicionalmente essenciais. E do ponto de vista de síntese, eles são sintetizados a partir de intermediários da glicólise, 3-fosfoglicerato ou piruvato, ou intermediários do ciclo de Krebs, alfa-cetoglutarato e oxalosetato. Em termos de degradação, também serão degradados ou intermediários do ciclo de Krebs ou glicolíticos e ainda acetilcoenzima A. Conforme o tipo de substratos que formam e conforme a possibilidade desses substratos formarem ou não glicose, habitualmente os aminoácidos são divididos em glicogénicos e cetogénicos. Genericamente, os glicogénicos são os que formam metabolitos da glicólise, como o piruvato, ou intermediários do ciclo de Krebs, que poderão vir a formar a glicose. Os cetogénicos são os que são degradados diretamente ou a acetilcoenzima A ou a corpos cetónicos, produzindo assim metabolitos que não podem ser convertidos a glicose. Os únicos aminoácidos que são exclusivamente cetogénicos são a leucina e a lisina. Diria assim que todos os aminoácidos são glicogénicos, à exceção da leucina e da lisina, e depois alguns que são simultaneamente glicogénicos e cetogénicos, que são a fenilalanina, isoleucina e os que começam por T, tirosina, triptofano e treonina. Apesar que, no caso da treonina, vamos ver que há alguns, vai depender da via que seguirá. De qualquer forma, se quiserem, é um TIF, TIF, ou FIT, como queiram, são os aminoácidos glicogénicos e cetogénicos. Na degradação, e para percebermos esta questão de ser glicogénico ou cetogénico, vimos que a glicose poderia originar piruvato, este piruvato dar lactato, e quer o piruvato, quer o lactato, poderiam ser oxidados a acetilcoenzima A, que depois entrava no ciclo de Krebs para ser completamente oxidado. Contudo, também vimos que o piruvato, por ação de uma carboxílase, poderia dar oxalosetato e, neste caso, quer o piruvato, quer o lactato, ao formarem oxalosetato, originando malato, poderiam sair da mitocôndria e formar a glicose. Também era a partir deste processo que poderiam formar o glicerol e depois servirem para a síntese de fosfolípidos e triacilgliceróis. Vimos que no caso dos ácidos gordos, como eles formam diretamente a acetilcoenzima A, não podem ser utilizados para a formação de glicose e acabam por encher a mitocôndria hepática da acetilcoenzima A e depois serem desviados para a formação dos chamados corpos cetónicos, acetocetato e beta-hidroxibutirato. Ora, os aminoácidos que originarem a acetilcoenzima A serão necessariamente cetogénicos porque não podem formar glicose e poderão eventualmente originar os corpos cetónicos. Também outros que formem diretamente os corpos cetónicos também serão cetogénicos. Já os aminoácidos que formarem intermediários do ciclo de Krebs, por exemplo, o alfa-cetoglutarato, o succinil-CoA, formado a partir da metionina, isoleucina e valina, o fumarato, formado a partir da fenilalanina ou tirosina, ou o oxalosetato, formado a partir do aspartato ou asparagina, poderão sair da mitocôndria, originar fosfonilpiruvato e formar glicose.
Também os aminoácidos que formam piruvato, como a alanina e outros aminoácidos, podem vir via oxalocetato formar glicose. Poderiam perguntar porque é que estes aminoácidos, concretamente porque é que a alanina, este piruvato não dá acetilcoenzima A e não será cetogénico. Pelo mesmo motivo que normalmente o excesso de glicose não leva ao aumento de corpos cetónicos. Porque o piruvato é verdade que pode formar acetilcoenzima A, mas também, como já vimos, o excesso de acetilcoenzima A inibe a desidrogénase do piruvato e ativa a carboxilase, desviando os próximos moléculas de piruvato para oxalocetato, impedindo ou dificultando assim que o piruvato possa formar corpos cetónicos e desvia o piruvato para a síntese de glicose. É por isso é que estes aminoácidos se chamam glicogénicos. Potencialmente podem vir a formar glicose. Nesta tabela apresento um resumo daquilo que é a síntese e degradação dos aminoácidos de uma forma sistemática. Como também já referi na síntese, um dos processos muito importantes na degradação é a transaminação, que vai evitar que se liberte o íon amónio. Normalmente, o grupo amino é transferido de um aminoácido para um cetoácido, formando a partir do aminoácido o respectivo cetoácido e a partir do cetoácido o respectivo aminoácido. Relembro que esta reação, para além de ser uma transferase, é também uma oxirredutase e que requer a vitamina B6, sendo que primeiro ocorre a conversão do piridoxal em piridoxamina e depois regenera-se o piridoxal, permitindo assim, com esta conversão de piridoxal a piridoxamina, a transferência do grupo amina de um aminoácido que vai formar o respectivo cetoácido para um cetoácido que vai formar o respectivo aminoácido. Há também a considerar no catabolismo dos aminoácidos a possibilidade de sofrerem uma oxidação por uma oxidase que liberta o íon amónio de forma superóxido de hidrogênio. É uma reação complexa em que intervém o FAD, forma-se primeiro o peróxido de hidrogênio e depois é que se liberta o íon amónio e este peróxido de hidrogênio é depois quebrado por uma catálase. Iniciando mais uma vez com o glutamato e glutamina, no caso do glutamato, verificamos que este pode ser produzido a partir do alfa-cetoglutarato ou 2-oxoglutarato, por ação de uma desidrogénase que incorporava o íon amónio ou por ação de uma transaminase. Ora, sendo ambas as reações reversíveis, podemos considerar que o glutamato é depois degradado a alfa-cetoglutarato ou transferindo o grupo amina para um outro cetoácido formando outro aminoácido ou libertando o íon amónio. A glutamina era produzida a partir do glutamato e na altura referi que estas duas enzimas são muito importantes porque fixavam o íon amónio, mas depois a glutamina pode também ser degradada por libertação do íon amónio por uma glutaminase, que faz uma hidrólise da ligação amida, e o glutamato depois será degradado ao alfa-cetoglutarato. Assim, quer o glutamato, quer a glutamina vão originar alfa-cetoglutarato, sendo que o grupo amida é libertado na forma de íon amónio e o grupo amina ou é libertado sob a forma de íon amónio, se for pela desidrogénase, ou é transaminado. Volto a referir que o glutamato é importante dador de grupo amina para os restantes aminoácidos e, portanto, poderá também, se quisermos, ser degradado numa transaminação, formando-se o alfa-cetoglutarato nas diferentes transaminações de síntese dos aminoácidos. E também é precursor do GABA, do carboxiglutamato, do glutatião ou das poliaminas via ornitina. E, portanto, também poderá ser eventualmente degradado e ser eliminado em qualquer destas formas. A glutamina vai ser dador de azoto da asparagina, formando-se o glutamato, mas também dador de azoto para a síntese de purinas e pirimidinas, formando também o glutamato.
e ainda para a formação dos aminoácidos e do NAD. Aspartato, asparagina e alanina. No caso do aspartato e da alanina, a degradação é o inverso da síntese. O aspartato é produzido a partir do oxaloaceto por transaminação e é degradado o oxaloaceto também por transaminação, tal como a alanina, mas neste caso a partir do piruvato. Em ambos temos transaminas. No caso do aspartato, a transaminase do aspartato ou transaminase glutamato oxaloaceto, TGO ou GOT. E no caso da alanina, a transaminase da alanina ou transaminase glutâmico-pirúvica, TGP ou GPT. Como também vimos, o aspartato origina a asparagina por uma sintétase e de uma forma semelhante ao que acontece com o glutamato-glutamina, a asparagina é degradado agora por uma asparagínase com libertação do íon amónio e formação do aspartato. O metabolismo do aspartato e asparagina é semelhante ao do glutamato e glutamina, e o aspartato e a asparagina vão originar oxaloaceto, o azoto-amida sai sob a forma de íon amónio e o azoto-amina é transferido para um alfa-cetoglutarato, formando-se o glutamato. Já a alanina origina piruvato com a transferência do grupo amina para o alfa-cetoglutarato, formando-se glutamato. De notar que o aspartato pode também ser utilizado para a síntese das purinas e pirimidinas e portanto, parte do seu composto, concretamente o grupo amina, poderá aparecer nestes compostos. Perlina, hidroxiperlina, histidina e arginina. Destes, a histidina é nutricionalmente essencial, os outros serão nutricionalmente não essenciais, com aqui a exceção da arginina, que poderemos considerar condicionalmente essencial ou semi-essencial, porque pode ser formada a partir do glutamato, mas apenas no fígado. Como vimos, a perlina é formada a partir do glutamato e a sua degradação é quase o reverso da síntese, sendo que, em vez da última reação ser uma redutase, é uma desidrogénase dependente do FAD, e depois a conversão do semialdeído do glutamato em glutamato faz-se por uma desidrogénase do semialdeído do glutamato que requer NAD, e formando-se NADH. A quando da síntese referi que este semialdeído do glutamato poderia, por uma transaminação, formar ornitina, e esta ornitina no ciclo da ureia daria a arginina. Ora, a arginina no ciclo da ureia, por ação da arginase, liberta a ureia, o grupo guanidina, e forma a ornitina, que normalmente volta a entrar no ciclo da ureia, mas esta ornitina, as transaminações são livremente reversíveis, pode ser degradada a semialdeído do glutamato e daqui formar glutamato. Assim, a perlina, todos os seus átomos vão originar glutamato, sendo apenas alvo de oxidações e abertura de um anel. Os dois azotos ou nitrogénios terminais e o carbono da arginina, o grupo guanidina, sai na forma de ureia, o outro azoto que está no carbono 5 sai por transaminação e o restante esqueleto carbonado forma o glutamato, que, como já sabemos, pode dar origem ao alfa-cetoglutarato ou 2-cetoglutarato, ou por transaminação ou pela desidrogénase do glutamato com libertação do íon amónio. A deficiência desta desidrogénase a perlina origina uma hiperperlinemia. A hidroxiperlina, já vimos que se formava por um processo semelhante à hidroxilisina por uma hidroxilase, dependente do ascorbato, e será degradada por um processo algo semelhante, em que temos uma oxidação, desidrogénase da hidroxiperlina, a abertura do anel, nova desidrogénase, forma-se não o glutamato, mas o hidroxiglutamato, que por transaminação dá o hidroxicetoglutarato, que depois é quebrado, formando glioxilato e
piruvato. Como o piruvato é cetogénico, consideramos normalmente como sendo um aminoácido cetogénico. Assim, a hidroxilisina, o grupo amina sai por transaminação e vai originar glioxilato e piruvato. Já a histidina, numa primeira reação vai haver uma quebra, uma histidase ou ilíase da histidina, que vai libertar o grupo alfa-amina sob a forma de íon amónio, formando-se o urocanato, que depois, por ação de uma hidratase e de uma hidrólase, vai ter o anel aberto e originar o formiminoglutamato, ou FIGLU, que, por reação com o ácido fólico, por uma formiminotransferase, vai originar o glutamato. Neste caso, temos a saída deste grupo formimino para um derivado do ácido fólico, formando-se o N5-formiminotetrahidrofolato. Assim, histidina perde o grupo alfa-amina na forma de íon amónio, o outro grupo amina na forma de formiminotetrahidrofolato e todos os restantes átomos formarão o glutamato. A deficiência da primeira enzima, a liase da histidina ou histidase, leva a uma histidinemia, aumento de histidina no sangue. A histidina é também importante para a síntese de histamina e pode ser degradada aí. Pode originar também a carnosina ou a homocarnosina e serem eliminadas dessa forma. Já a arginina pode ser utilizada para a síntese das poliaminas, espermidina e espermina, formar a creatina ou também ser usada para a formação do NO. Quanto à serina, glicina, treonina e selenocisteína. Ora, a serina era formada a partir do 3-fosfoglicerato e ela pode ser degradada por uma líase, antigamente designada desidratase da serina, uma reação que é dependente do piridoxal, a piruvato, libertando-se o íon amónio. É uma reação em que há uma primeira perda de água e que volta depois de um rearranjo molecular a entrar, libertando-se o íon amónio e formando-se o piruvato. Contudo, eu também, quando foi da síntese, referi que a serina pode sofrer uma transaminação, formando-se o hidroxipiruvato, que depois vai ser reduzido a glicerato e, posteriormente, por uma sínese, vai voltar a originar o fosfoglicerato. Desta forma, a serina pode ser degradada a piruvato com libertação do íon amónio, glicogénica, ou pode ser transaminada e depois reduzida a fosfoglicerato. E neste caso, o azoto é transferido para um aminoácido. De notar ainda que, como a serina pode originar glicina, também podemos considerar que a serina vai originar a glicina. E a glicina pode sofrer vários destinos. Ou é transaminada a glioxilato e depois ou reduzida a glicolato ou oxidada a oxalato, podendo ser eliminada como glicolato ou oxalato, e neste caso, quer a serina, se for via glicina, quer a glicina, não são nem glicogénicos nem cetogénicos, formando compostos que depois serão eliminados. No entanto, se a glicina for degradada a serina, e a serina, como vimos, pode dar o 3-fosfoglicerato ou piruvato, conforme a via que siga, podemos considerar a glicina glicogénica. Também vimos que a glicina podia ser produzida a partir da colina, em que o último intermediário era a sarcosina, e essa glicina pode também, com a passagem dessa adenosylmetionina, o SAM a SA, formar a sarcosina e ser eliminada assim desta forma. Existe ainda outro processo de degradação da glicina, que é a sua degradação a apenas CO2, N5N10-metilenotetrahidrofolato e íon amónio, portanto a quebra dos seus vários componentes, e neste caso
quer a glicina, quer se a serina fosse convertida à glicina, também não será nem glicogénico nem cetogénico, e esta reação ocorre por ação da desidrogénase da glicina, ou muitas vezes chamada síntese da glicina, que é uma enzima semelhante à desidrogénase do piruvato, em que há uma primeira reação com um resíduo de ácido lipoico, liberta-se o CO2, forma-se um aminometil-lipoato, que depois, por reação com o ácido fólico, vai originar o N5N10-metilenotetraidrofolato e liberta-se o íon amónio. O ácido lipoico fica reduzido e é depois reoxidado, primeiro por ação do FAD e depois, finalmente, por redução do NAD, formando-se assim NADH. E desta forma, a glicina é completamente degradada a CO2, metilenotetraidrofolato, íon amónio e NADH. A deficiência desta enzima leva a uma encefalopatia glicínica. A selenocisteína, que foi produzida a partir de um resíduo de serina, pode ser degradada por uma líase da selenocisteína, em que há um aceitador que vai ficar oxidado, liberta-se o seleneto, que pode ser novamente reconvertido a selenofosfato incorporado numa nova serina, e forma-se alanina. Neste caso, a selenocisteína, porque a alanina depois pode originar piruvato, é glicogénica. A treonina é um aminoácido que não temos capacidade de síntese e que pode sofrer uma degradação por dois processos distintos. Num deles, pela aldólase da treonina, pode ser quebrada, originando glicina e acetaldeído. Se considerarmos que a glicina pode dar serina e a partir daqui piruvato ou 3-fosfoglicerato será, neste caso, glicogénica, o acetaldeído será oxidado a acetato e a partir daqui, por uma sintétase do acetil-CoA, forma acetil-CoA e, portanto, será cetogénica a partir desta metade. Outra opção é que a treonina pode sofrer uma ação da líase da treonina, uma enzima semelhante à líase da serina, também chamada antigamente desidratase da treonina, em que, neste caso, a treonina vai originar o 2-cetobutirato, o alfa-cetobutirato, libertando o íon amónio, e depois o cetobutirato, por a ação de uma desidrogénase, vai originar o propionil-CoA. Assim, se considerarmos por ação da líase, a treonina é apenas glicogénico, uma vez que depois o propionil pode originar succinil-CoA. Neste caso, o grupo amina sai na forma de íon amónio. Se considerarmos por ação da aldólase da treonina, é glicogénico da glicina e cetogénico. De notar que a serina é também um precursor da fosfatidilserina e da esfingosina e ainda, como vimos, cede o grupo metileno para a formação do metilenotetraidrofolato, importante, por exemplo, para a síntese das bases púricas e pirimídicas. A glicina também pode ser excretada como tal, conjugada com os sais biliares, glicocolato ou glicoquenodesoxicolato, e ainda ser precursor do núcleo M e, portanto, pode aparecer na bilirrubina, ser excretada na forma de bilirrubina a partir do núcleo M, ou ainda, porque é incorporada nas purinas, aparecer excretada na forma de ácido úrico e também a partir da creatina, sob a forma de creatinina e também na forma de glutatião. E, portanto, a glicina poderá eventualmente não ser nem glicogénico nem cetogénico quando é excretada sob a forma de bilirrubina, ácido úrico, creatinina ou conjugada com sais biliares. A fenilalanina e tirosina. A tirosina, como vimos, é produzida a partir da fenilalanina, um aminoácido nutricionalmente essencial, e
depois será degradada a compostos que serão simultaneamente glicogénicos e cetogénicos. Já referi que a fenilalanina pela hidroxilase, a fenilalanina e também redutase da dihidrobiopterina, que regenera a tetrahidrobiopterina, vai originar a tirosina e depois a tirosina, primeiro por uma transaminação, forma-se hidroxifenilpiruvato, que depois vai sofrer a ação de uma nova hidroxilase, originando o homogentizato, dioxigênase do homogentizato, vai originar um composto que depois vai ser quebrado, originando fumarato e acetoacetato. Assim, a tirosina e a fenilalanina vão perder o grupo amina por transaminação, por exemplo, o alfa-cetoglutarato dando glutamato, e o restante esqueleto de carbonato vai originar fumarato, intermediário do ciclo de Krebs e, portanto, glicogénico, e acetoacetato, que é um corpo cetónico, e daí que seja simultaneamente cetogénico e glicogénico. Para além da fenilcetonúria, a deficiência destas transaminas, a tirosina, hidroxilase do hidroxifenilpiruvato e dioxigênase do homogentizato, originam um conjunto de patologias chamado tirosinemia tipo 1, 2, 3, ou ainda a deficiência da fumarilacetose, a última enzima, tirosinemia do tipo 1. A deficiência da dioxigênase do homogentizato leva à acumulação do homogentizato e uma das primeiras patologias dos aminoácidos descritos, a alcaptonúria, em que aparece o homogentizato na urina, levando depois ao escurecimento por oxidação da urina. Oxidação do homogentizato. Referir que a tirosina é importante para a produção sequencial de L-DOPA, dopamina, noradrenalina e adrenalina, e, portanto, poderá ser excretado como metabolito de qualquer destes neurotransmissores, e ainda é importante para a síntese das melaninas e das hormonas da tiroide, e, portanto, também pode ser excretada como metabolito destes compostos. A metionina e a cisteína. Já vimos que o enxofre da metionina vai ser transferido para a cisteína e vamos confirmar que serão ambos glicogénicos. A metionina, por reação com ATP, em que saem os 3 fosfatos e fica a adenosina ligada à metionina, forma-se o SAM, ou S-adenosilmetionina, que depois vai ceder o grupo metilo por uma metiltransferase para a formação de diferentes compostos, formando-se a partir do SAM o SA, essa adenosilo-homocisteína, que depois perde a adenosina e forma a homocisteína. Esta homocisteína pode regenerar a metionina pela síntese da metionina, no chamado ciclo da metionina, ou ainda a partir da conversão de betaína a dimetilglicina na conversão da colina a glicina. Para além destes aceitadores, a glicina, como há pouco referi, pode originar sarcosina, também com conversão de SAM a SA, e portanto depois a glicina ser eliminada como sarcosina. Esta homocisteína vai transferir o enxofre para um esqueleto de uma serina, primeiro por reação pela síntese da cistationina e formação da cistationina, que depois é quebrada, libertando-se a cisteína, um esqueleto de uma serina e o enxofre que veio da metionina, e forma-se não homoserina, mas alias da cistationina, além de quebrar a cistationina do outro lado do enxofre, não é? Fazendo com que o enxofre passe da homocisteína para a serina, promove também uma desaminação da cistationina e forma-se o alfa-cetobutirato, que depois poderá dar por uma desidrogénese dos 2 metiloxoácidos, uma reação semelhante à desidrogénese do piruvato, propionil coenzima A. Assim, a metionina é degradada a propionil-CoA e o azoto sai sob a forma de
grupo de íon amónio e o enxofre passa para o esqueleto da serina, formando cisteína. Deficiências nas primeiras enzimas levam a hipermetionemia. A deficiência da síntese da cistationina a uma homocistinuria por acumulação de homocisteína. O propionil coenzima A vai ser posteriormente convertido a metilmalonil por uma carboxilase, depois por uma racemase e por uma mutase, em que há uma mudança de posição do ácido carboxílico em succinil-CoA, um componente do ciclo de Krebs. Deficiência da carboxilase leva à acidemia propiónica. Deficiência da vitamina B12 ou da mutase leva a uma acumulação do ácido metilmalónico e a acidúria metilmalónica. A cisteína pode ser metabolizada pela mesma líase cistationina, aquela enzima que quebrava a cistationina, libertando-se o íon amónio H2S e formando-se piruvato, e portanto glicogénica, ou por primeiro uma transaminação, forma-se o mercaptopiruvato, que depois, por uma sulfotransferase, o mercaptopiruvato liberta também o H2S e forma-se piruvato. Há ainda a possibilidade do mercaptopiruvato ser reduzido a mercaptolactato e ser assim excretado. Outro processo é que a cisteína pode sofrer primeiro uma oxidação, pela oxidase da cisteína, formar o cisteínosulfinato ou sulfinoalanina, que ou por uma transferase seguida por um processo não enzímico, liberta o sulfito e origina o piruvato, ou por uma descarboxilação seguida de oxidação, acaba por originar a taurina. Desta forma, a cisteína ou é excretada sob a forma de taurina, normalmente conjugada com os sais biliares, ácido taurocólico ou tauroquenodesoxicólico, ou vai originar piruvato, libertando-se o enxofre na forma de H2S ou de sulfito, sendo que o grupo amina ou sai por transaminação ou sai sob a forma de íon amónio. Este H2S será depois, posteriormente, oxidado por uma reação que envolve o glutatião a sulfito e depois a sulfato, e o sulfato pode ser eliminado como tal na urina ou ser ativado por reação com o ATP a formar o PAPS, fosfoadenosina fosfosulfato, que funciona como dador do grupo sulfato para vários tipos de aceitadores, nomeadamente na sulfoconjugação de xenobióticos. Sim, a metionina é degradada a propionil, entregando o enxofre para a síntese de uma cisteína e libertando o íon amónio, glicogénico. Notar que neste processo vai ceder o grupo metil por metiltransfera-se para a formação de vários tipos de compostos, e a metionina é ainda importante para a formação das poliaminas. A cisteína é degradada a piruvato, libertando o azoto por transaminação, o íon amónio, o enxofre na forma de H2S ou sulfito, ou pode ser ainda degradada a taurina. Convém aqui referir que a cisteína é precursor também da coenzima A, do glutatião, da taurina, do H2S, da formação dos núcleos de ferro e enxofre e a formação do PAPS, importante para a sulfonação, a sulfoconjugação e ainda a formação dos proteoglicanos, glicosaminoglicanos, que contém o grupo sulfato, que é cedido exatamente por este PAPS. Portanto, o enxofre pode ainda ter outros destinos possíveis. Lisina, hidroxilisina e triptofano. A lisina é
apenas cetogénico, e a hidroxilisina também, o triptofano é simultaneamente T-glicogénico e cetogénico. São ambos nutricionalmente essenciais. A hidroxilisina ela é incorporada como lisina e, portanto, podemos considerar como sendo não essencial, mas não é incorporado como tal nas proteínas. A lisina é degradada na mitocôndria, numa primeira reação em que se forma a sacaropina reage com alfa-cetoglutarato, que depois se liberta sob forma de glutamato, por a desidrogénase da sacaropina. No fundo, acaba por ser uma reação semelhante a uma transaminação, em que se forma um semialdeído do aminoadipato e que perde este grupo amina terminal, e depois este composto sofre uma oxidação por uma desidrogénase, formando-se o semiadipato, que por transaminação perde o segundo grupo amina e forma o 2-cetoadipato. Este 2-cetoadipato vai sofrer a ação de uma desidrogénase semelhante à desidrogénase do piruvato, ou dos metiloxoácidos, ou da enzima da clivagem da glicina, vai libertar CO2 e formar a glutaril-CoA, portanto, um processo que envolve uma primeira descarboxilação dependente da tiamina, a passagem da libertação do grupo da tiamina e passagem do esqueleto carbonado para o ácido lipoico, e depois a passagem deste grupo para a coenzima A, formando-se neste caso o glutaril-CoA. O ácido lipoico fica reduzido e depois é reoxidado, primeiro à custa de FAD e depois do NADH. Ora, depois desta formação do glutaril-CoA, vai haver um processo semelhante à beta-oxidação, o que explica o metabolismo da lisina na mitocôndria, uma oxidação dependente do FAD. Neste caso, esta oxidação vai levar à libertação de CO2, uma entrada de água, hidroxibutanoílo, e depois uma oxidação dependente do NAD, formando-se o acetoacetil-CoA. Desta forma, e juntando tudo, a lisina forma o cetoadipato, que depois forma o acetoacetil-CoA, sendo que os grupos amina saem ligados ao glutamato, apesar que um não é propriamente uma transaminação, é pela tal desidrogénase da sacaropina, mas acaba por ser um processo semelhante, e o segundo por transaminação, efetivamente. A deficiência da desidrogénase da sacaropina leva à chamada hiperlisinemia do tipo 1. A hidroxilisina, que como vimos, a formação da hidroxilisina é semelhante à formação da hidroxiprolina e depende do ascorbato ou vitamina C. É depois degradada, primeiro por ação de uma sínase e depois de uma líase, que liberta o íon amónio, formando-se o aminoadipato, que agora segue um caminho semelhante à da lisina, forma-se o cetoadipato e vai depois originar a cetoacetil-CoA. Sim, a hidroxilisina perde o grupo amina na forma de íon amónio, o outro grupo alfa-amina por transaminação ligado a um aminoácido, e o esqueleto carbonado acaba por, depois de perder algumas CO2, acaba por originar a cetoacetil-CoA e, portanto, é também exclusivamente cetogénico. Quanto ao triptofano, é também um aminoácido essencial, a sua degradação é algo complexa, vai primeiro sofrer uma ação de uma dioxigênase que provoca a abertura do anel pentagonal, seguido da perda de formato, formando-se a sinurenina. Sinurenina esta, que por uma monooxigênase vai ser hidroxilada e depois pela sinurinase quebrada, formando alanina e hidroxiantranilato. Esta sinurinase é bastante dependente do piridoxal
e é mais afetada pela deficiência de piridoxal do que as transaminases, e por isso é que a deficiência de piridoxal leva à acumulação desta hidroxicinurenina, que por transaminação e depois uma perda de água por processo não enzímico, origina o xanturenato, daí que a deficiência de vitamina B6 ou do piridoxal possa ser diagnosticada pelo aparecimento do xanturenato na urina. Esta hidroxicinurenina, como referi, é quebrada em alanina e hidroxiantranilato. Este hidroxiantranilato, depois de uma oxidação, pode originar o quinolinato, que depois vai ser importante para a síntese do NAD. E é por isso que quando temos deficiente absorção do triptofano, como ocorre na doença de Hartnup, vamos ter uma deficiente produção endógena de NAD e podemos ter uma doença tipo pellagra que corresponde à deficiência de niacina. É também por isso que a não ingestão de niacina pode ser compensada com a ingestão de triptofano. O triptofano, neste caso, está a ser degradado a alanina, que pode dar origem a piruvato e daí ser glicogénico, e depois, neste caso, estaria a dar NAD. Contudo, este semialdeído do 2-amino ou 3-carboximuconato pode ser descarboxilado, oxidado e desaminado, formando o oxalocrutonato, que, por ação de uma desidrogénase, vai dar o 2-cetoadipato, que, como já vimos no caso da lisina, vai originar glutarilco-A por uma desidrogénase e depois acetoacetil-CoA. E considerando então que o triptofano originou alanina e acetoacetil-CoA, é simultaneamente glicogénico e cetogénico. Os restantes átomos saíram ou por desaminação ou por transaminação. De notar que a lisina é precursor da carnitina e, portanto, poderá eventualmente ser eliminado desta forma, e o triptofano, além de ser precursor de NAD e do NADP, também é precursor da serotonina e depois da melatonina, podendo ser eliminado como metabolito destes compostos. Por fim, os aminoácidos ramificados, isoleucina, leucina e valina, são os três nutricionalmente essenciais, sendo que, curiosamente, a isoleucina é glicogénico e cetogénico, a leucina cetogénico e a valina glicogénico. A metabolização, os três primeiros passos são semelhantes. Há uma primeira transaminação, em que os aminoácidos vão originar os respectivos cetoácidos, daí que se possa substituir os aminoácidos ramificados pelos respectivos cetoácidos, e depois ocorre uma oxidação, a chamada desidrogénase dos 3-metil-oxoácidos, em que entra também a coenzima A, e que é semelhante à desidrogénase do piruvato, à enzima de clivagem da glicina, e que numa primeira etapa reage com a tiamina, ocorre uma descarboxilação, o respectivo metil-oxoácido que ficou ligado à tiamina é transferido primeiro para o ácido lipoico e depois para a coenzima A, formando o respectivo acil ramificado coenzima A, ou se quiserem metil-oxoácido, e vai-se formar o ácido lipoico reduzido, que é reoxidado primeiro pelo FAD e depois pelo NAD. A deficiência desta desidrogénase compromete o metabolismo dos três aminoácidos ramificados, BCAAs, e leva a uma doença que se chama doença de xarope de bordo ou Maple Syrup Urine Disease. Posteriormente, este acil ramificado vai sofrer a ação de uma segunda desidrogénase, esta dependente do FAD, e que se encontra na face interna da membrana interna da mitocôndria e entrega os eletrões depois diretamente ao biquinona, formando o biquinol, formando um enoil ramificado. Como eu referi, estes primeiros três passos são semelhantes
E agora, olhando para cada um dos aminoácidos e começando pela isoleucina, temos que sofre primeiro a transaminação, dando o respectivo cetoácido, neste caso cetometil isovalerato, que por ação da primeira desidrogénase dos 3-metiloxoácidos e depois a segunda desidrogénase dependente do FAD, vai originar o chamado tiglil ou metilcrotonil-CoA, que por ação de uma hidratase e depois de uma desidrogénase dependente do NAD, portanto um passo semelhante à beta-oxidação, forma metilacetoacetil, que é depois, por uma tiólase, quebrado em propionil-CoA e acetil. E, portanto, a isoleucina, o grupo amina sai por transaminação e é simultaneamente cetogénico e glicogénico, porque o propionil-CoA pode dar origem ao succinil-CoA. Para além da doença de xarope de bordo, temos as acidemias propiónicas e acidometilmalónicas correspondentes à conversão do propionil e do succinil-CoA. A leucina sofre as mesmas três reações. Na primeira transaminação forma o cetoisocaproato, que depois, pelas duas desidrogénases, dá o metilcrotonil, que primeiro por uma carboxilase, seguido de uma hidratase, será quebrado pela líase, a forma o HMG-CoA, que pela líase o HMG-CoA dá acetocil-CoA e acetoacetato, e portanto a leucina perde um azoto por transaminação e forma acetoacetil e acetoacetato, e portanto é apenas cetogénica. Além da doença do xarope de bordo, a deficiência desta segunda desidrogénase, que é específica para o isovaleril, dá acidemia isovalérica. Por fim, a valina, pela transamina, se forma o cetoisocaproato ou cetoisovalerato, que por ação das duas desidrogénases dá o metacrilil ou metilacrilil, que por entrada de água dá o hidroxiisobutiril-CoA, que com uma nova hidrólase perde a coenzima A, forma o hidroxiisobutirato, que é oxidado ao semialdeído do metilmalonato, que por nova oxidação forma o metilmalonato, que, como já sabemos, pode dar origem ao succinil-CoA e, portanto, a valina se perde o grupo o ião amónio na forma de aminoácidos, por transaminação, e forma o metilmalonato, que poderá originar o succinil-CoA, e, portanto, no caso da deficiência da vitamina B12, este passo estará impedido e temos uma aciduria metilmalónica. Assim, isoleucina, leucina e valina são glicogénico e cetogénico, propionil e acetil-CoA, apenas cetogénico a leucina, acetoacetato e acetil-CoA, e no caso da valina, apenas glicogénico, porque forma metilmalonato. Espero ter ajudado a perceber globalmente a degradação dos aminoácidos. Obrigado pela vossa atenção. Se gostaram, façam like, assinem o canal. Obrigado.